Oi pessoal, tudo bom? Hoje estou aqui para falar sobre mais um caso de investigação criminal e hoje é um caso em especial, um caso que abalou o Brasil aí alguns anos atrás, há um pouco mais de 10 anos, que é o caso da Isabella Nardoni. Tudo que eu vou falar aqui, tá gente, é baseado em coisas que saíram na imprensa, coisas que a gente ficou sabendo e também baseada num livro que eu tenho que se chama A Prova e a Testemunha, que conta um pouco do julgamento aí do casal Nardoni. Então, bora lá começar. Bem, gente, a Isabella de Oliveira Nardoni, ela nasceu dia 18 de abril de 2002 em São Paulo, capital. Ela era filha de Alexandre Alves Nardoni e Ana Carolina Cunha de Oliveira. Os dois eram muito jovens na época da gravidez da Ana Carolina, tanto que ela engravidou com 17 anos, ainda menor de idade, e o Alexandre Nardoni não queria o filho na época, ele não gostou de saber da notícia da gravidez. Ele estava tentando aí entrar na faculdade de Direito da USP, ele estava tentando ter aí uma vida, começar uma vida, e para ele um filho naquele momento não era a melhor situação. Mas eles ficaram juntos até o final da gravidez. Depois que a Isabella nasceu, eles ficaram juntos aí até ela ter 11 meses de idade. Logo após isso, o Alexandre acabou se envolvendo com a Ana Carolina Jatobá, que também é muito importante, como vocês sabem, nessa história toda. Os dois, a Ana Carolina Jatobá e o Alexandre Nardoni, tiveram 2 filhos que eram pequenos na época dos fatos, assim como a Isabella. Logo que ele terminou com a mãe da Isabella, ele já engatou o relacionamento com a Ana Carolina Jatobá. O que acontece, gente? Eles tiveram acordos, tá? Ela recebeu uma pensão ali de R$250 mais ou menos, que era a pensão que o Alexandre Nardoni pagava para ela. E também ele tinha direito a 2 visitas por mês, eram visitas quinzenais, então, à filha dele. Quando eles se casaram, quando o Alexandre se casou com a Jatobá, eles começaram então a ter ali um convívio junto com a Isabella. A Isabella nunca chegou a relatar que era maltratada pelo pai e pela madrasta em momento algum. Ela tinha um relacionamento bom até com ela, pelo que se sabia, né, até o momento, elas tinham um relacionamento tranquilo. E a Ana Carolina também, depois de um tempo, conseguiu também, estava namorando uma outra pessoa. Só que essa história toda mudou a partir do dia 29 de março de 2008, que foi o dia dos fatos. A Isabella, então, com 5 anos de idade, estava com o pai e com a madrasta e com os 2 irmãos. Existem também imagens aí do circuito de segurança do supermercado, onde eles estão passeando ali com os filhos, e até então não tem nada de errado nas imagens, parece uma família normal caminhando no supermercado, não teve ninguém brigando com ninguém em momento nenhum naqueles vídeos, naquelas câmeras, pelo menos no que mostraram. A alegação do Alexandre Nardoni, eu não vou falar aqui todas as alegações que ocorreram durante esse período, tá? Eu vou falar exatamente o que eles falaram. Por quê? Porque eles não confessaram crime nenhum. Em momento nenhum eles confessaram o crime. Então a gente tem a versão deles e a versão do laudo dos peritos, de tudo que aconteceu. Enfim, alega o Alexandre Nardoni que chegou de carro em casa com os 3 filhos e com a esposa dele, e a Isabella estava dormindo, então ele resolveu pegá-la no colo, como ela era maiorzinha, que tinha 5 anos de idade, e subiu com ela, colocou ela na cama dela para dormir, e desceu para pegar os outros 2 filhos e a esposa no carro junto com as compras. Subindo no apartamento, ele disse que reparou que o apartamento estava diferente, estava estranho, foi até o quarto da Isabella para ver se estava tudo bem com ela, e viu que a rede de segurança estava cortada. Logo ele chegou, se debruçou ali e viu que a menina estava lá embaixo. A primeira pessoa que viu de fato a Isabella ali no jardim do edifício London em São Paulo, que fica ali na zona norte de São Paulo, foi o porteiro. O porteiro disse que viu o Alexandre chegando ali no momento, né, vendo que ela estava ali embaixo, e que ele tentou ali escutar o coraçãozinho dela, que ele estava demonstrando um desespero, só que não um desespero muito plausível, digamos assim. Ele estava desesperado, mas controladamente.
Antes disso, alguns vizinhos falaram que começou uma gritaria no prédio, que eles começaram a gritar, falando que alguém tinha invadido a casa deles e tinham descido, e alguns vizinhos, antes de tudo acontecer, também escutaram eles brigando e a criança falando para pai, para pai. Mas também existem brigas anteriores a isso que alguns vizinhos alegaram. Eles falaram que era um casal que estava sempre brigando e brigando em voz alta, a ponto de outras pessoas ali do prédio escutarem as brigas deles. Então, depois que o Alexandre desceu gritando que tinham arrombado o apartamento dele, que tinham levado a filha dele e que ele viu que ela estava ali embaixo, escutando o coraçãozinho dela, ele tentou mexer ali na Isabela e o porteiro falou: não, não mexe, a gente já chamou as pessoas para ajudar, a gente já chamou a ambulância, a gente já chamou a polícia, não mexe nela porque pode piorar a situação. Porque até o momento ela ainda não tinha sido decretada como morta, ela estava ainda viva, digamos assim, ainda tinha pulsação naquele momento, mas logo depois aí veio a falecer. O que aconteceu nesse meio tempo? A partir desse momento, a polícia chegando no local e depois que a Isabela tinha sido retirada de lá, eles subiram pro apartamento e perceberam algumas coisas que não condiziam a um arrombamento de apartamento. Eles viram ali que a porta não estava arrombada, não tinha sinal de nenhum de alguém tentando forçar a porta. Ali na própria janela mesmo, o corte estava feitinho, não seria um acidente propriamente dito, ela não teria se jogado dali sozinha, propositalmente. Então era tudo muito estranho. E daí começou-se a perícia, tudo ali no local foi analisado. Enquanto isso, tanto o Alexandre quanto a Ana Carolina Jatobá foram levados para a delegacia para depor. Eles depuseram durante 24 horas e só foram liberados aí no dia 31 de março. Depois de ter tido um longo depoimento, cada um separadamente e mais ou menos combinado o que os dois falavam. Não era uma história muito plausível, aquela história que você para e pensa: ah tá, não, pera um pouquinho, deixa eu ver o que aconteceu. Tá, aconteceu tal coisa e depois aconteceu... Não, era muito ensaiado, era muito certinho tudo que eles estavam falando, o que a polícia já desconfia, por experiência mesmo, que as pessoas, quando elas dizem histórias muito corretinhas, normalmente tem uma mentira ali escondida. Depois disso tudo acontecer, uma das coisas que deixou a polícia mais intrigada no depoimento e também verificando a cena do crime, verificando tudo que aconteceu, foi que o Alexandre, em vez de ligar para a polícia primeiro, já que ele achava que tinha tido um arrombamento no apartamento dele, que tinham levado a filha dele, em vez de ele ligar direto pra polícia, pra alguém responsável, pra alguém que pudesse resolver o problema dele, ele ligou primeiro pro pai dele e ficou por um bom período falando com o pai dele. A Ana Carolina Oliveira, então, ela acabou sendo informada e tinha acontecido com a filha dela. Todas as entrevistas que ela deu depois disso, a gente percebe uma mulher extremamente abalada. Muito provavelmente ela estava aí com medicamentos, né, alguma coisa para dar uma acalmada nela. A gente não via ela com crises de choro, muito provavelmente por conta de medicamentos. Então, muita gente na época achou estranha a reação dela, só que não era estranha, que tinha ali um pouquinho de conhecimento sobre psicologia, enfim, alguma coisa assim, sabia que isso é uma coisa normal de acontecer, porque sua filha de 5 anos acabou de falecer e você não faz a menor ideia de como é que isso aconteceu. Mais uma coisa que fez a polícia desconfiar aí do casal é que o Alexandre falou que de repente alguém tinha entrado com a chave mesmo, uma cópia da chave. Por quê? Porque a Ana Carolina Jatobá alegou que ela tinha perdido a chave dela do apartamento 2 dias antes do crime acontecer. No dia 1º de abril de 2008 mesmo, o primeiro laudo médico que saiu sobre o corpo da menina, sobre o que tinha sido encontrado ali, revelou que a menina tinha sido estrangulada por mãos pequenas, provavelmente mãos de mulher. Então, essa primeira prova concreta, digamos assim, que eles tiveram sobre isso a partir do laudo pericial, acabou apontando mais ainda para os dois, para o casal. E eles então foram presos por um período por conta do início do inquérito policial, que duraria ali mais ou menos uns 30 dias. No dia 18 de abril, então, que seria o aniversário de 6 anos da Isabela Nardoni, os dois foram indiciados por homicídio doloso. Esse indiciamento ocorreu porque algumas outras provas foram sendo encontradas durante o período do inquérito policial. Porque o que aconteceu de fato? Eles encontraram sangue na porta, em todo o apartamento. O sangue foi visto apenas com o luminol.
que é um aparelhinho, é uma luz que você passa, uma luz negra que você passa para ver se tem algum indício de sangue. Ou seja, o sangue tinha sido limpo ali, a cena do crime tinha sido adulterada, e tudo levava a crer que quem adulterou essa cena, quem limpou ali a cena do crime, tinha sido o pai do Alexandre Nardoni e a filha dele também. Então o Dr. Antônio Nardoni também acabou sendo envolvido nesse inquérito, só que nada foi provado contra ele. Ele acabou aí tomando depoimentos, porque obviamente, né, era a neta dele que tinha falecido e era o filho dele que estava envolvido nisso, né, o filho dele estava sendo acusado diretamente do homicídio da neta dele. Além desse sangue que encontraram limpo, encontraram também na roupa que o Alexandre estava utilizando no dia restos de rede de segurança. Então tinha alguns resquícios, alguns fiapinhos assim da rede de segurança, que na época o Alexandre Nardoni alegou, inclusive em julgamento, que foi porque ele se debruçou ali para poder ver o que tinha acontecido, se ela tinha caído, o que tinha ocorrido. O que é muito estranho, porque ele tinha falado que uma pessoa tinha entrado no apartamento, né? Então, se ele tivesse desconfiado que a menina tinha caído, ele não teria acreditado que a menina tinha sido levada. Então, são coisas ali que foram contradizendo muitos depoimentos dos dois. E todos os momentos, inclusive, teve uma entrevista muito famosa aí no Fantástico, que os dois falaram sobre o crime, tanto o Alexandre quanto a Ana Carolina. Existe um canal, Não Minta Pra Mim, e outro canal também que é do Metaforando, que fala um pouquinho dessa entrevista, que falam da falta de emoção dos dois, principalmente em relação ao pai, porque o pai teria que ter uma ligação ali muito mais profunda com a criança, né, até do que a própria madrasta. Então ele não demonstrava muito, ele falava muito nela na terceira pessoa, ele se corrigia, ele falava, nós éramos muito felizes, ele não falava diretamente da filha dele, sabe? Ele meio que afastava a filha dele disso, o que eles, né, nesses canais também, muito aí que a gente escuta na mídia, muito que a gente escuta de psicólogos, esse afastamento como ela é uma terceira pessoa, ela é outra terceira pessoa, mas é minha filha, acaba ajudando a fazer aí com que ele fuja do assunto e que isso não seja levado tão à tona e que ele consiga ali dar aquela entrevista sem gaguejar ou sem demonstrar alguma coisa mais forte, muito provavelmente muito bem instruído pelos advogados dele, porque inclusive o pai dele também era advogado, então eles tinham ali bastante conhecidos na área que poderiam ajudar eles a tentar de alguma forma se safar dessa, não confessando o crime, não falando absolutamente nada. O julgamento então do Alexandre Nardoni e da Ana Carolina Jatobá pela morte da Isabela Nardoni começou em março de 2010 e durou cerca de 5 dias. Durante esses 5 dias foram mostradas várias provas periciais, laudos, enfim, tudo que eles podiam mostrar que acusasse eles e muito pouca coisa que deixasse que eles fossem inocentados. Uma das coisas que acabou pesando a favor deles foi a história de um pedreiro que trabalhava numa obra ali próximo, que falou que a obra tinha sido arrombada dias antes. Mas estavam eles em São Paulo, e isso é uma coisa que acontece em cidades grandes, não significa que a mesma pessoa que arrombou a obra tenha arrombado o apartamento e tenha feito alguma coisa com a menina, sem motivo nenhum aparente. E também durante o julgamento, algumas provas aí de perícia, como verificaram que os pés do Alexandre Nardoni era o mesmo sapato que ele utilizava no dia do crime, estavam na cama, como se ele estivesse carregando a menina na cama e subindo na cama. Ele alegou que foi porque ele se debruçou ali também, só que acabou não sendo muito aceita essa tese, porque o afundamento era maior do que o peso dele, então muito provavelmente ele tinha algum outro peso na mão, apesar da menina ser uma criança de 5 anos que não era muito pesada. Outra coisa também foram manchas de sangue na bermuda dele. E o fatal, que é o que eu mais, assim, detesto ter que falar, porque me dá raiva, me dá nojo, é que as mãos, né, que estrangularam a menina e que agrediram, porque também teve algumas questões de agressão nela, ela tinha uma mancha na testa, uma que provavelmente foi feita com uma chave, algum objeto pontiagudo ali, que foi colocado na testa dela, no carro, porque também tinha sinais de sangue da Isabela no carro deles. Provavelmente naquela hora eles devem ter se desesperado e levado ela lá pra cima, porque não teria por que pegar e levar a filha pra depois vir pegar os outros dois, porque todos eram pequenininhos, enfim, não faria sentido a versão dele, tudo que eles estavam falando. Então muito provavelmente ela foi agredida já dentro do carro e eles ficaram desesperados na casa por conta dessa agressão. E a Ana Carolina, num gesto de desespero ali, de loucura,
asfixiou a Isabela. O laudo fala que foi em torno de 7 minutos de estrangulamento. E algumas agressões aí que foram feitas antes do estrangulamento. Então você imagina uma criança de 5 anos, o tamanho de uma criança de 5 anos sendo estrangulada por uma mulher durante 7 minutos. É uma coisa, é diabólico, assim, é inaceitável uma coisa dessas. Não se tem até hoje, claro, eles foram condenados e foram condenados pelo crime, mas até hoje eles não confessaram, como eu já falei antes. Mas é muito difícil você acreditar na inocência deles, né? Mesmo eles não admitindo com todos esses fatos aí. Para isso que existe, né, a perícia, para isso que existe a lei, para isso que existe o júri, porque a gente precisa desse tipo de prova para poder entender melhor o que aconteceu, o que aconteceu com a criança, o que aconteceu no local. E então eles foram condenados 5 dias depois pelo júri. O Alexandre Nardoni, ele pegou 31 anos, 1 mês e 10 dias de cadeia. E a Ana Carolina Jatobá pegou 26 anos e 8 meses de cadeia. O que significa isso? Por que o Alexandre pegou mais, apesar da Ana Carolina ter sido a pessoa que enforcou a Isabela, no caso, que fez com que ela morresse, com que causou, né, a morte dela? Porque a obrigação de cuidado é do pai. E muito o que se diz ali foi ele que tirou ela pela janela, além de tudo. E é muito triste essa história, não era uma história que eu queria contar aqui no canal, porque quando se trata de criança, né, a gente fica um pouco mais sensível. Mas como eu falei semana passada, né, sobre aí a série que tá passando no Netflix, do Gabriel Fernandes, eu acabei vindo aqui falando sobre esse assunto, que é um assunto que me deixa muito incomodada. Eu acredito que todo mundo que estava ali vivenciando tudo aquilo acabou também se sentindo muito incomodado. Tanto que na hora que eles condenaram ele, tiveram fogos do lado de fora, gritos de justiça, e todo mundo ficou extremamente indignado com tudo isso. Hoje, né, muitos anos depois, aí, quase 12 anos depois de tudo que aconteceu, a Ana Carolina de Oliveira, que é a mãe da Isabela Nardoni, reconstruiu, digamos assim, né, a vida dela. Hoje em dia ela tem 2 filhos, ela teve um menino em 2016 e agora esse ano, em 2020, ela deu à luz a uma menina, chama Maria Fernanda, inclusive, minha xará. E ela tá, aos poucos, conseguindo se recuperar, mas eu acredito que a morte de um filho não é algo que você consiga se recuperar nunca na vida. Sempre vai ficar aquela recordação, independente de qualquer coisa. E ela diz que sempre conta pros irmãozinhos dela, né, agora provavelmente vai contar pra irmãzinha também, que eles têm uma irmã que tá lá olhando por eles no céu. E isso pra eles criarem esse vínculo, saberem da história da Isabela, tudo que aconteceu. E graças a Deus, os dois ainda continuam presos. Mesmo que eles tivessem conseguido lá no comecinho, eles foram presos preventivamente, conseguiram um habeas corpus depois de 8 dias. Graças a Deus, hoje eles estão presos definitivamente. Eles estão os dois na cadeia de Tremembé. Não são mais um casal, né, oficialmente. Os filhos deles estão sendo criados pelos avós maternos, né, pelos pais da Ana Carolina Jatobá. E a gente só reza aí que essas crianças tenham uma vida boa, o que é muito difícil depois desse histórico todo que aconteceu. Muito provavelmente eles não lembram também, né, do que aconteceu, porque uma das crianças tinha 11 meses de idade e a outra também era muito novinha, acho que tinham 3, 4 anos por aí. Então, tudo aquilo aconteceu sem eles verem, sem eles saberem o que estava acontecendo. A gente não sabe informações sobre eles, não sabe nada, porque eles estão sendo protegidos, porque a gente sempre tem que lembrar que as crianças não têm nada a ver com isso, quem cometeu o crime foram os pais. Então eles são sempre protegidos, assim como os filhos da Ana Carolina de Oliveira. A gente espera aí que tenha uma vida muito feliz pela frente e que ela consiga aí viver a vida dela bem com os filhos e com o marido dela. Bem, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, apesar do tema aí pesado. E se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, dá um joinha e também comenta, me fala algum caso que você queira saber, alguma coisa que você queira mais detalhes. Eu não costumo colocar várias vertentes do mesmo vídeo, tá? Dos casos, principalmente desse caso, porque ele foi basicamente 2 vertentes, eles falando que eles eram inocentes e eles sendo acusados e condenados. Enfim, gente, é isso. Até o próximo vídeo.